Tá. Oi, Lomar, boa tarde. É um Boa prazer, tarde. é um prazer estar com você aqui, tendo finalmente essa conversa que a gente já vinha planejando há algum tempo, esse bate-papo. Meu nome é Mário Jorge, você já sabe, mas para as pessoas que estão nos assistindo, eventualmente, talvez pela primeira vez, eu sou representante do Tom Campbell, que sempre me acompanha aqui no Brasil, em língua portuguesa, né? Eu faço a divulgação do trabalho dele, fui o tradutor da trilogia Minha Grande Teoria de Tudo, My Big Tool, onde ele explica o funcionamento da realidade, o nosso funcionamento, a nossa interação uns com os outros nesse ambiente, em outros ambientes mais sutis. E, então, ele explica a realidade como um todo, a maior, né, na qual a nossa está incluída e é onde nós estamos aqui interagindo, né, a consciência que somos, através destes avatares que a gente experimenta temporariamente como humanos, né? E então ele tem essa descrição toda e tem mais um livro também que é o Parque do Tom. Então já estão os quatro traduzidos e disponíveis em português. Eu sou responsável pela divulgação do trabalho dele e faço isso de coração, né, desde o início, porque me apaixonei pela obra e é alguma coisa fantástica e libertadora porque nos permite compreender as nossas experiências diárias, seja nesta realidade ou em relação às realidades mais sutis. Então a gente começa a ter uma compreensão, e a gente não é para acreditar em nada disso, mas assim, aqueles dados de experiência que às vezes não faziam sentido, dentro do contexto da explicação dele, passam a fazer sentido. E aí isso é o que valida para a gente, ou não, o que ele está dizendo, ok? E é muito interessante que eu estava comentando, eu assisti o Lomar no canal do amigo Carlos Mendes, afinal, que somos nós, dando essa uma entrevista sobre as experiências pessoais dele, né? E eu achei a entrevista muito interessante, como em geral são, mas assim, gostei muito também da questão das respostas que o Lomar deu, porque foram bastante neutras, assim, bastante precisas, assim, cuidadosas, né? Sem bastante diretas, claras, e assim, achei muito interessante. Então, já cheguei a publicar alguma coisinha do Lomar, mas agora estamos tendo essa oportunidade de conversar aqui. Então, Lomar, por favor, fique à vontade para se apresentar também, cara. Meu nome é Lomar, eu conheci também o trabalho do Tom Campbell e, primeiramente, obrigado e bom estar aqui também, que eu gosto muito do conteúdo do seu canal e dos seus canais, das suas, né, plataformas. E vim conhecer de fato, apesar de já ser estudante de física e já ter ouvido o nome Tom Campbell, eu não tinha me aprofundado no trabalho dele. E realmente fui vir a conhecer numa troca de e-mails com o Carlos, prestes a dar a minha entrevista. Ele foi e falou: Nossa, é bem parecido, você conhece e tal. Eu falei: Olha, já ouvi falar, mas não conheço o trabalho. E aí ele me mandou uns vídeos, eu fiquei assim, chocado, e inclusive me fez mencionar o Tom Campbell da minha entrevista, porque realmente foi incrível saber que existem trabalhos sérios e, né, metodologias sendo aplicadas em cima dessa visão e dessa percepção que é muito subjetiva, é difícil ter uma abordagem puramente científica, porque fica meio no limite da filosofia, no limite das teorias, né, do campo tanto da física teórica quanto da cosmologia também, assim, pessoal de cada um, envolve, é uma penumbra fina ali entre os limites da física, dos estudos atuais, com coisas que por isso hoje são muito usadas, acho, de forma até incorreta, em misticismo, coaches quânticos e etc. Porque realmente abriu margem para isso, porque existe uma realidade aí que tem sido mal utilizada, mas é bem próximo do que eles utilizam, assim, né? E achei super interessante, gostei muito, passei a seguir seu canal também e estudar um pouco mais também a teoria de tudo dele, né? Que é uma busca de vários cientistas há muito tempo e esse sonho, né? Ele tá, eu acho que está se aproximando, assim, muitas mentes e muitos séculos acumulando conhecimento e um pegando o fio do outro e uma construção em conjunto leva pessoas como Tom Campbell, né? E por esse meio mais direto
e outras por meios indiretos a chegarem em conclusões parecidas, porque se é algo factual, algo real mesmo, então, obviamente, em algum momento as pessoas iriam começar a ter que bater nessa, não tem que se preocupar, igual eu falo, brinco com o pessoal da Terra plana, assim, né, não tem que preocupar. Eles vão, a realidade vai superar isso, assim. Se fosse algo que pudesse não ser real, assim, né? Se a Terra não fosse redonda por né, algum fator, a gente poderia até preocupar. Mas como a realidade, ela esmaga as teorias e tal, então é inevitável né, na minha visão esse afunilamento rumo a esse entendimento. Pode ser que tenham várias interpretações, mas na minha visão não existe uma verdade que se sobrepõe às interpretações e que são as leis, né, do universo. Então, é um trabalho incrível e acho que chamou muita atenção essas partes, né, do potencial, do nada e de tudo ser uma espécie de holografia de uma não existência. É muito complexo, é difícil até conversar, achar pessoas para conversar. Eu vou até te ser sincero que eu tenho conversado muito sobre isso com a inteligência artificial Uhum. e tem me dado um feedback até superior, assim, na minha expectativa, na maioria dos humanos, assim, e isso é meio assustador, né? E até por isso que eu queria conversar com você também, porque os comentários que eu vejo você fazendo nos vídeos e como eu vejo que você é uma pessoa assim que consegue conversar nesses parâmetros, né, de não existência, que é uma coisa meio bizarra de se pensar, então dá para a gente conversar, né? É. E assim, por curioso que seja, né, apesar do assunto ser profundo, hoje em dia a gente acaba encontrando ainda muita gente interessada, né? Que assim, é como você falou, é difícil você encontrar, tropeçar, bater com alguém que você né, possa trocar uma ideia direta, mas assim, a quantidade de pessoas se interessando por essas coisas parece ser cada vez maior, ainda que seja uma porcentagem pequena da população total, mas felizmente, né, às vezes a gente faz algumas lives e aparece, eu fico gratamente surpreso da quantidade de pessoas interessadas, como é o caso do canal do Carlos, né, também, Sim, e assim, é realmente surpreendente. E realmente é algo assim que devia estar na frente do cuidado de cada um, porque se trata de você expandir a sua percepção, a sua compreensão da realidade. Não é compreendendo menos que nós vamos ser mais felizes, né? Que nós vamos ter mais êxito como ser que somos no que nós fazemos. Se nós, quanto menos ideia a gente tem, né? Quanto mais ignorante a gente é a respeito, não quer dizer que a gente nunca vai deixar de ser ignorante, porque quanto aumenta a fronteira do que a gente sabe, a gente descobre que tem muito mais que a gente não sabe. Mas melhora a qualidade de vida, assim. Num primeiro momento você pode se assustar um pouco, achar que não, que eu estava melhor quando não sabia nada, mas não existe isso, porque trata-se apenas de uma zona de conforto ali, na qual você não está bem, mas está quentinho, né? E depois na verdade, você está extremamente infeliz e tocando, empurrando para frente. Assim, eu acredito que nada substitui o fato de você realmente compreender mais das coisas, saber mais, sentir mais, ter uma visão mais ampla. Isso é o que otimiza os impactos positivos e minimiza os impactos negativos de conviver nesta realidade. Então, eu tinha deixado essa questão de um pouco aberta para você também, né, para a gente fazer um sim. bate-papo. Se tem algum tema pelo qual você gostaria de começar isso? Você falou da IA, né? Essa questão da IA Sim, é interessante. Até gostaria de saber o que é que você está usando da IA, porque eu não estou. Eu fiz umas brincadeiras aí no começo, coisa e tal, mas não tenho tanta coisa para fazer que não tive tempo. Mas é uma coisa que eu percebo interessante. Também vi algumas qualidades de resposta bem impressionantes. Então, não sei se você quiser começar por aí, quiser citar algum tema específico. que não tem a ver com a inteligência artificial Aham. e tem a ver De- com o tempo e as suas percepções de tempo, como que afetam até teorias científicas. Deixa eu te comentar. Eu acho que a gente não chegou a aprofundar muito, então fica relativamente tranquilo. Mas a questão, primeiro eu comentar para você como é que o Tom aborda esta questão da inteligência artificial, ok? A gente chama de inteligência artificial
porque somos nós que aparentemente estamos criando, achamos que estamos criando alguma coisa, que não é uma coisa que veio naturalmente, como vem os seres vivos, né? Você está criando algum equipamento que está ali aparentemente ficando inteligente e começando a tomar decisões. Mas, assim, o conhecimento do ser humano é meio atrapalhado, principalmente porque a maioria dos cientistas é materialista, isso é um dogma, isso impede que eles percebam o que estão fazendo de uma forma mais profunda. E aí eles ficam com as explicações macarrônicas e acabam que, se ele parte de um pressuposto errado, ele nunca chega a nenhuma conclusão que realmente preste, né? Ele chega a conclusões que quebram o galho, ajuda ele a fazer as coisas, ele faz, mas ele não está conectado com o que realmente está por baixo daquilo. Então, essa questão já da definição do artificial já é uma definição nossa, né? Porque por que que aquela é artificial e essa não é, né? Qual é a diferença, né? Essa daqui foi alguém que criou ou foi criado acidentalmente e, né? Então, assim, e outra coisa, não é só uma questão de inteligência. Inteligência é uma parte do negócio que é consciência, né? A experiência final que cada um de nós tem é na consciência. É onde a gente percebe tudo, o que achamos que somos, o que pensamos, o que sentimos, as percepções que a gente tem de visão, audição, tato, olfato, e misturando os pensamentos, as percepções e os sentimentos, a gente gera estados internos que são combinações disso. E onde que tudo isso é percebido? Lá no pano de fundo da consciência. A consciência é aquilo que está observando, inclusive, o que nós estamos pensando. Então, nós não somos o que pensamos. Pelo contrário, aliás, isso é muito enganoso, né? A gente acaba se enganando, né? Porque a gente pode não pensar nada e não deixa de existir. Eu posso ficar só quietinho observando e não deixo de existir por causa disso, né? Então, você faz uma meditação profunda, ninguém desaparece. Você pode até ter a sensação de que o corpo se foi, que tudo se foi, mas a sua percepção está lá, nem que seja a percepção do vazio, do nada. Sim. O que vai nos levar na questão do tempo também na sequência. Mas, de qualquer forma, a, a, essa eu perdi o fio A da inteligência inteligência. Então, artificial. a consciência ela tem a possibilidade de pensar, de raciocinar, de intuir, né? De intuir, de sentir sentimentos, e perceber as sensações, quer elas sejam através do avatar, do organismo, do corpo, né, que a gente pilota, ou quando a gente não está nele, ela percebe diretamente, ela não precisa do corpo, né? Mas assim, tudo que se percebe é a consciência que nós somos. Então, a inteligência, é a capacidade de raciocínio, por assim dizer, de tomada de decisões, é uma parte do que é a consciência. Aliás, ele define a Sim. consciência de uma forma muito fácil. Consciência é percepção que faz escolhas, porque tudo que a gente faz é perceber. E depois que percebeu, entre o que está percebendo, você decide fazer isto ou aquilo com a sua intenção e nesta ou naquela direção. Então, consciência é percepção que faz escolhas. Então, Sim. a inteligência, né, que essa que eles usam ali, ela não é a consciência, ela é um pedaço da consciência. Mas o que eles estão querendo dizer, na verdade, evitando falar em consciência, porque são materialistas, é Sim. falar em consciência artificial, né? Ou seja, eles querem saber se a Aí não. inteligência. Hã? Aí eu, eu acho que ainda não chegou nesse ponto, né? Talvez existam protótipos, igual o funcionário do Google alegou lá, que Isso, ela está isso. consciente, É, mas, né? essa entrevista do Google foi uma que me marcou bastante, inclusive eu cheguei a traduzir e postar, tá? Porque eu falei assim, nossa, por esse tipo de resposta, dá uma sensação de que o negócio já passou do limite básico, Não, olha né? só, um parêntese, teve uma do Facebook, se não me engano, em 2017, eu posso estar enganado na data, mas em torno de 2016, 2017, que eles deixaram as duas inteligências artificiais conversando e elas criaram uma linguagem própria. E aí os programadores não sabiam o que, que elas estavam falando e tiveram que desligar e parar a pesquisa, porque, ou seja, a gente já está freando esse processo, eu acho, já tem um tempo, sabe? Porque, veja, se você. A gente, quando está obrigando a estas criações a conversar conosco na nossa própria língua,
você está impondo um grau de limitações e dificuldades para esta suposta inteligência que ela não precisa ter, Não precisa. e talvez não tenha facilidade, porque ela não faz parte, ela não tem os mesmos mecanismos de percepção que nós, né, para perceber da mesma forma. Então, ela provavelmente percebe de uma forma diferente, seja lá o que for, e ela provavelmente se beneficiaria de uma linguagem mais simples e direta para trocar informações com outra que tivesse a mesma competência, né? E ela acaba sendo limitada pela nossa. Soltou as duas, elas começaram a trocar ideia e daqui a pouco foram embora. É bem possível de Exato. acontecer, não tem por O que que não. tá, o que é novo é a linguagem natural, né, humana, que foi Uhum. aplicada agora a essa conversação do GPT e essa neuroimitação, assim, aonde, mas as inteligências artificiais, tanto em mecanismos de busca e coisas até do dia a dia, assim, triviais que a gente já estava usando, apenas o que mudou agora, né? E agora está pondo essa consciência que tem linguagem natural para controlar corpos robóticos. Então, assim, o salto está ficando exponencial, né? A gente não sabe o que vai estar acontecendo daqui a 2 anos mais. É, Não dá mais. e eles têm, eu costumo publicar aqui, volta e meia, alguma coisa que eu vejo, você está acompanhando, né? Inclusive Sim, sobre sim, a questão dos corpos robóticos, né? sim, Assim, eu sempre procuro falar com as pessoas o seguinte: nada que a gente crie é bom ou ruim. Bom ou ruim é o uso que a gente vai dar, ok? É claro que dependendo do que a gente cria, pode ser mais ou menos perigoso, né? Mas assim, sim, não tem uma maldade ou uma bondade inerente, são neutras, são ferramentas. À medida que sim, venha a ser consciente, aí é outra coisa. Então é isso que eu queria explicar para você com relação à questão da inteligência. A sim, inteligência é um dos blocos. Se você for lá no o Tom, ele tem quatro coisas básicas que necessita para formar a inteligência. Então, a inteligência são quatro coisas. Vamos dizer, a consciência trabalha com quatro coisas. Uma delas é memória, sim. né? Outra Uhum. delas é capacidade de raciocinar e aprender, né? E a memória precisa estar lá para guardar aquilo que você tá lidando com e aprendendo, senão você não adianta nada aprender e amanhã tem que aprender de novo, né? Então, assim, a Não memória é adianta importante. guardar a memória e não poder acessá-la também, né? Então, Nas horas convenientes, né? a memória tem que estar lá disponível para ser acessada, modificada, e Uhum. você vai ter que começar com alguma programação básica, mas você precisa ter flexibilidade de mudar o seu próprio programa com aquelas coisas que você aprende, senão você não aprende. Se você for obrigado sempre a fazer do mesmo jeito que já está na programação escrita, Sim. não tem jeito. E você tem que ter uma oportunidade de escolhas, porque se consciência é percepção que faz escolha, você tem todas essas ferramentas, mas não pode fazer nada, não pode decidir nada. Então você não tem condições de aprender nada, porque você vai tendo opções, escolhendo alguma, você vai acertar ou errar, bater cabeça e aprender e guardar na memória e aí experimenta de um jeito diferente, até que vá melhor ou vá bem, guarda na memória e vai e começa a crescer. Agora, se Uhum. você não tiver essa possibilidade de aprender, que seria descobrir que algo funciona de determinada forma e modificar o seu programa para que você possa, em algum grau, crescer com aquele aprendizado, então você não pode se dizer que vai estar consciente, porque se você não tem escolha e consciência é percepção que faz escolhas, você não é consciente ainda. Então, assim, são alguns ingredientes básicos aí. E aí, o que que ele diz? Que assim, bom, se você acompanha a teoria toda, você vai ver lá na raiz, que nós não fizemos isso aqui, mas tudo começa com uma consciência potencial, vazia, mas com potencial de ser brilhante, de fazer muita coisa, né? E aí ela começa a se experimentar, né, com informação dentro dela e vai crescendo e aprendendo, e vai crescendo, de um certo ponto para frente, gera outras consciências individuadas a partir dela mesma e começa a crescer pela interação, né? Tanto com a fonte como umas com as outras. O que acontece? No fundo, não tem nada nesta realidade que não esteja dentro da consciência fonte, da consciência maior e que alguns chamam, se quiser, de Deus, tá? É a fonte de tudo, tá? Agora, essa consciência é uma consciência, é igual a nossa, nós somos um pedaço dela, experimentamos o mesmo que ela, uma proporção minúscula, ok? E essa fonte, tudo é gerado nela, tudo é criado
dentro dela. Então, mesmo aquilo que a gente chama de artificial e que somos nós que estamos criando, nós somos consciência, uma parte da fonte criando dentro do ambiente de consciência, criado por ela. Então, ela criou o cenário, nós estamos criando o enredo e criando algo aqui dentro. Então, não existe essa história de dizer que é não natural, né? Não natural no sentido de que não foi a biologia, porém, a fonte é a criação de tudo, e nós somos parte da fonte, estamos criando. Qualquer coisa que for criada aqui vai estar parte da fonte, não tem como estar fora da fonte, não existe esse ambiente. A gente não tem acesso, porque nós estamos dentro, nós não temos acesso. Se é que algo existe fora da fonte, a gente não tem acesso. Então, essa consciência, se um dia. Então, o que ele fala, resumindo a ópera, é se alguma coisa, porque assim, a consciência se interessa por experimentar todas as coisas que se desenvolverem na realidade que gerem oportunidades de crescimento e aprendizado. Então, se algum equipamento que nós desenvolvemos em algum momento tiver liberdade de aprender, crescer e mudar a própria programação e tiver escolhas interessantes, a consciência fonte vai interessar em garantir que aquela seja habitada, né, esse ser supostamente mecânico virtual, novo, seja pilotado por uma consciência. Se a consciência brotar lá dentro, é uma parte da fonte também, igual nós, igual o golfinho, igual o elefante, igual a formiga. Não tem, é diferente, mas é a mesma constituição. Então, não é que nós é que vamos criar, nós vamos criar um equipamento que talvez vá gerar oportunidade para mais uma experimentação da consciência. Então, se houver consciência um dia, além de uma inteligência mecânica, ela vai ser a mesma, vai ter a mesma fonte que a nossa. Nós não estamos criando a consciência, nós somos consciência. Tá? Só era essa visão que eu queria resumir. Fica à vontade para falar do seu ponto aí. Então, essa questão da inteligência artificial aí, da escolha, né, também, é porque, assim, começando aí, né, eu queria falar da consciência especificamente, né, aonde surge o ânima, o que faz algo não animado vir a ser animado, né? Aonde está essa separação? A ciência busca uma separação que talvez não exista, talvez a fonte das cianobactérias lá que se alimentam de minerais seja o próprio mineral. Então, talvez o mineral se transforme em animal em algum momento, em ser vivo, e esse ponto de extinção é que ele é meio que como a gente sabe, beleza, sopa primordial, organismo unicelular, ancestral comum, etc. Mas como não é, nunca vai satisfazer a filosofia, por isso é a mãe da ciência, na minha visão, né? Porque a filosofia ela fiscaliza a certeza. E a fiscalização da certeza é justamente você falar assim, não, mas é, o ponto específico não é claro. E esse ponto específico que não é claro, que a gente não reproduziu em laboratório, ele abre a lacuna para o mistério, né? E aí pensando numa questão drástica assim da escolha, né? Nossas escolhas não necessariamente são nossas também. Então existe a possibilidade de um ser fazer escolhas e ainda não ser livre. Isso é meio antagônico, mas se você observar você não escolhe a escolha. Então, se a escolha é automática e se a escolha brotar automaticamente e você não conseguir estar um passo atrás da observação do escolhedor, você não está sendo livre também. Então, eu acho que esses grandes mestres que eles falam, Jesus, etc., eles vieram para tentar mostrar o quão é difícil ser livre. Assim, alguns, na minha visão, acham que o único jeito de usar o livre-arbítrio é negar, porque já que está vindo à vontade, já que as coisas vêm automáticas, e a escolha parece ser minha, mas é como se me dessem duas coisas e escolhe isso ou isso, mas negar seria o mais poderoso, vamos dizer assim, e o mais livre do que eu posso fazer, por isso jejum, por isso abstinências de não sei o quê, abstenções e tal. Então, assim, é complexo essa questão de liberdade versus escolha, porque não é escolher não significa também ser livre, porque a gente, para ter uma escolha que representa o que a gente realmente queria ter escolhido, você não pode definir isso a um momento de escolha isolado.
Você quer agora maçã ou laranja? Se eu tivesse escolhido maçã, não teria acontecido. Porque aí você vai ter que voltar lá no Big Bang, na primeira escolha, na primeira causa de tudo, para pôr culpa em alguma coisa. E isso vai. Supondo que o ser que você é nasceu junto com o Big Bang, o que não é necessariamente verdade, tá? Exato. É difícil pôr o destino das coisas e a obviedade da causa e efeito que a gente observa cientificamente versus livre-arbítrio. Então, assim, observável para nós, se a gente for levar a cabo que toda reação, toda ação tem uma reação, que todo efeito tem uma causa, e for nessa lógica, você acaba sendo obrigado a não acreditar muito plenamente no livre-arbítrio, né? Porque É, foi a- determinado em algum momento, deixa eu te sabe? pôr uma questão. E- Então, a questão do livre-arbítrio, eu ia pôr a seguinte questão para você. Se essa não é uma tanto, me parece ser tanto talvez uma questão de ter ou não ter o livre-arbítrio, como compreender o que é o livre-arbítrio. Porque tem muita gente que pensa que livre-arbítrio é você poder fazer qualquer coisa. E como você falou, você pontuou muito bem, existe sempre algo para trás, existe sempre alguma, né? Pelo menos dentro desta parte da realidade tem algo para trás, e em outra realidade ainda tem algo para trás, porque essa realidade está dentro de outra. Então, e se você for ver, a causa única, né, a gente também poderia chamar talvez assim, a consciência original, quando ela começou a se expandir, crescer e fazer escolhas internamente e se subdividir, ela foi causa de tudo, né? Então, assim, existe uma Causa causa, sem causa. é, pois Uma é, causa sem causa. não tem nada a ver com aquilo que a gente sabe, olha, risco fósforo, ele acende, enfia o dedo na tomada, pega fogo. Não, Hum. é algo que vem, né? Mas, assim, a primeira coisa dessa questão, a possibilidade de escolher existe, mas como você falou, a gente nem necessariamente está com a habilidade de usá-la, como imagina que está, ok? Exato, Agora, o que é escolha? Né? O que é livre-arbítrio, na verdade, né? Livre-arbítrio é, exato. olha, eu quero ser milionário agora, resolvi ser milionário, ou resolvi morar na Lua, ou resolvi morar em Marte, né? Experimenta resolver morar em Marte, né? Forma de dizer, né? Dentro do mundo materialista, da suposição materialista, você pode resolver à vontade, que não vai mudar a sua história, tá? Talvez para Existe, pior, né? Mas assim, então o que que eu estava resumindo a história a escolher é escolher entre aquilo que você percebe como opção de escolha. E aí ainda tem outra coisa chave, que é o que você percebe, porque não são todas as escolhas que estão disponíveis agora, e nem são todas as escolhas que estão disponíveis que eu percebo, dada a minha competência ou falta dela, ok? Então, quanto mais desperto eu estou para a coisa, né, mais eu percebo de oportunidades de escolher, mas nunca necessariamente todas. Mas quanto, vamos dizer, mais ignorante eu estou ou sou a respeito de como as coisas são, de como eu funciono, menos eu percebo de tudo, inclusive das possíveis escolhas que eu tenho, né? Assim, o meu universo de escolha pode parecer muito pequeno e até deprimir alguém, por conta do grau de falta de percepção que esta pessoa atingiu ou de ela não ter ainda evoluído para melhorar esse grau de percepção. Agora, o problema está, esse é um problema, ok? Não é um problema, isso é uma possibilidade, é uma forma de você perceber, porque se você está iludido sobre o que é a escolha, então você fica totalmente frustrado porque você acha que você pode escolher qualquer coisa. Não, você tem que escolher dentro do que percebe. Então, o que você pode fazer para ampliar a sua liberdade é perceber mais e desenvolver a habilidade de realmente escolher e não apenas ser levado a escolher. Outra coisa que limita, né? Por que a cada momento só tem determinada quantidade de coisas disponíveis? Porque todo momento atual é fruto de um momento anterior, de escolhas anteriores e de causas anteriores. E como você falou, vamos começar no Big Bang, né? Gerou esta Terra aqui, que gerou vida, que gerou inteligência e que nós começamos lá nas cavernas, talvez, ou não, não importa, mas começamos fazendo escolhas. E assim, a fonte criou, eu costumo dizer, o palco, né?
criou o palco, onde vai ser filmado o filme ou a peça, vai ser desenrolada a novela, e nós estamos aqui é, pilotando esses avatares e fazendo escolhas, desde tempos imemoriais, e vamos sendo filhos, dos netos, do não sei o quê, vem vindo a coisa toda. E, para resumir, desde que eu nasci, na determinada família, minha família fez escolhas, eu fiz escolhas e cheguei onde cheguei. Então, eu sou hoje fruto, escolha é como se fosse uma semente. Você escolhe alguma coisa aqui na ponta, tem um processo que gera resultados. Eu ia E nós falar, estamos escolhendo hoje, as escolhas que a gente tem hoje é resultado do processo de todas as escolhas que foram feitas antes. E mais, nós não vivemos numa realidade isolada. Nesta realidade, é uma realidade interativa. E as escolhas de uns afetam a vida dos outros. Então, aquilo que eu estou vendo como escolha agora é fruto de todo esse histórico de escolhas anteriores meus e de todo mundo acredito. que estão impactando agora. Mas eu ainda tenho escolhas que eu posso perceber mais ou menos, e dependendo se eu tiver me desenvolvido para ter mais liberdade, mais consciência, fazer escolhas mais conscientes e perceber mais delas. Então, Você falou da semente, é uma analogia perfeita e eu ia entrar nela um pouquinho antes da gente parar ali. Foi a questão que, assim, para você ter a escolha da escolha, para você ser dono da sua opção, você tem que ter cultivado certas preferências. Então, a pessoa que está sempre escolhendo uma coisa negativa ou maliciosa, um exemplo, né? Como que do nada ela vai passar a ter uma escolha assim positiva, sabe? Baseada em quê? Então, as nossas escolhas, por mais que no momento presente seja apresentado aqui ou isso aqui, você está limitado à sua capacidade de escolher a escolha. Então, você tem que ter tido uma vida de germinar escolhas positivas, pensamentos positivos e tal, para que brote pensamentos, porque você escolher o pensamento é complexo, né? Então, a gente pensa automaticamente, porém você pode ter o quê? Um cultivo do seu pensamento para que ao brotar, ele brote com pureza, como uma nascente de um rio. Você tem um rio que se você cultivar ali aleatoriamente em volta, tiver fossa, tiver coisas não ecológicas, né? Você vai ter uma água nascendo impura. Da mesma forma, eu trabalho os pensamentos, né? Que são coisas que se a gente não cuidar da forma correta, nós vamos ter o quê? Um pensamento que já nasce problemático. Então, a automaticidade, o automatismo das suas tomadas de decisão, de escolhas, ele se constrói ao longo do tempo, porém ele atua no presente. Então, se você às vezes não teve um cuidado, uma semeadura, aí que vem, né, a analogia da semente, analogicamente, como o pensamento sendo uma planta assim que brota, ou um rio que nasce, o cuidado anterior é que garante um uso no presente de forma mais consciente, escolhas mais livres, pensamentos mais abertos, flexíveis, vão depender de tomadas de decisões anteriores, etc. Então, quanto antes a gente perceber isso e começar a atuar assim no presente, mais rápido você tem um retorno do brotar do seu pensamento, ou do que seria automatismo, ou não livre-arbítrio, mas com o uso correto da passagem do tempo, você consegue atingir níveis de liberdade dentro de limites de escolhas mais aceitáveis, vamos dizer assim, né? Mais fluídicos, assim. Mas é isso, assim, é só um parênteses. E tinha essa parte, né, específica que eu estava falando, mas eu queria falar daquela hora que eu falei assim, é esse ponto da teoria do Tom Campbell que eu queria abordar, que é o quê? A gente abordar a consciência e o que é a consciência e etc., e o que é o próprio universo, né, a vida, essas questões, em uma abordagem única, uma frente única, seja abordando ela de EQMs, né, ou somente usando a astrofísica ou somente a física, não, né, eu acho que não tem, eu acho que tem que ser uma abordagem holística, né, multilateral, e eu acho que
É, a consciência, como ela é muito mais, pela minha experiência que eu tive, eu entendi, eu faço uma analogia que é como se a consciência, o parâmetro já existe. O parâmetro do potencial a ser atingido, ele já existe. Então, a gente sempre acha a internet lenta, a gente sempre consegue imaginar uma tecnologia à frente da que a gente está, porque se a gente fosse simples símios que acabaram de chegar aqui, a gente estaria maravilhado, a gente não estaria assim, vamos mais rápido, sabe? Cadê o teletransporte? Cadê o carro que voa? É como se o nosso parâmetro do que pode ser já estivesse estabelecido e a gente estivesse correndo atrás. E esse correr atrás dessa coisa que a gente sempre quer melhor ou que a gente parece que já experimentou melhor é a consciência na sua forma mais plena, no que eu pude observar, e tem seres já experimentando essa forma de existência no universo. Nós estamos num caminho onde a gente já vislumbra isso, mas a gente sabe que não está lá. Então a humanidade ela está num momento assim, onde a gente está na transição dessa tomada de consciência mesmo civilizatória, que a gente ainda não atingiu, sabe? A gente está meio que nos experimentos, nos ensaios, né? Parafraseando aí Milton Santos, para quem conhece, né? A gente está nos ensaios do que seria uma civilização ainda, sabe? Talvez a gente tenha aspectos de uma civilização nível um que eles falam, né? Que seria, por exemplo, a internet. Então, a gente já está até tendo pequenas amostras do que seria uma civilização interconectada com a mente coletiva, né? Mas isso é muito adolescente. A gente, nesse processo, a gente tem que enfrentar nossos próprios pensamentos. Então, grupos pequenos que tinham vergonha de falar eu gosto de tal coisa bizarra, ele encontra representatividade, ele encontra um grupo ali na internet que gosta da mesma coisa que ele, independente do que seja, e isso a gente está sendo obrigado a confrontar nossas realidades. O que é a humanidade? O que que a humanidade pensa? A internet traz essa possibilidade, essa mente coletiva aonde a gente vai ter que enfrentar nós mesmos, né? E para passar para um próximo nível, não tem como fingir, entendeu? Não tem como passar com coisas mal resolvidas ou escondidas debaixo do tapete, não vai passar. Então, ou agora a gente se enxerga, né? Olha só, tem um grupo tal, nossa, tem seres que pensam assim, tem pessoas que fazem isso e tal, e toma um corpo responsável, ético, coerente, né? Assim, com a existência, ou eu acho que vai ser difícil. É assim, My Big Tour é um conjunto de ideias que não se baseia em absolutamente nada de ninguém, ok? E que ele foi experimentando com coisas e tirando conclusões daquilo que funcionava, não funcionava, por que que funcionava, por que que não funcionava. Então, o que que ele aproveitou da física? Ele aproveitou o conhecimento dele do método científico, tá? Estou falando aqui do Tom Campbell, né? Sim, E ele fez isso porque, assim, o que que ele fez? Ele foi ter as experiências dele, tudo que aconteceu para ele, ele faz questão de buscar e repetir. Tudo aquilo que acontece uma única vez, é uma coisa importante da gente ter claro para nós, é o seguinte, tudo na realidade, nesta ou em qualquer outra, vai ser interpretação sua, vai ser interpretação minha de quem quer que passe por aquilo. E você vai interpretar com base na base que você tem, naquele conhecimento que você já tem e aquele que está meio no limiar, e você vai juntar os pontos, vai fazer o melhor que você pode, inclusive a nível de comunicação. Se a gente zerasse o vocabulário aqui e dissesse, olha, daqui para frente eu não lembro de palavra alguma, a gente não teria como trocar ideia sobre absolutamente nada. Eu costumo fazer o exemplo da mental de bater com a cabeça, né? Bateu com a cabeça, esqueceu tudo, mas você acorda, olha, continua vendo tudo exatamente como era, só que nada daquilo faz qualquer sentido para você e você não consegue se comunicar com ninguém, porque você não tem nenhum recurso de recorrer a um sentido pré-dado. Mas é sempre muito difícil, é uma coisa que a gente observa nas pessoas que relatam isso, e você pode confirmar ou não, mas é que assim, quando a pessoa está lá, ela está sentindo aquilo tudo,
E às vezes ela está um pouco dissociada do que é aquele processo racional mental que está lá, às vezes quieto, às vezes tentando espernear, como já aconteceu comigo, mas você mantém ele quieto e você está observando as coisas e compreendendo algo daquilo, ou sentindo como se compreendesse. Aí, a hora que você vem para cá e começa a ter que pôr em palavras, começa a dificuldade, ok? Por quê? Porque você, às vezes, não tem sequer as palavras e o negócio não veio arrastado, você não está continuando a enxergar da mesma forma que você enxergava quando estava experimentando, né? Então, assim, essa questão da subjetividade é muito importante. E essa questão da experimentação repetida, por quê? A qualquer momento você pode ver qualquer coisa e você pode parecer para você qualquer coisa da qual você já talvez tenha visto algo que ache parecido, mas você não sabe o que é. Agora, se é algo realmente novo, aí você vê uma vez, duas vezes, 10 vezes, né, você fala com uma mesma entidade ou ser dezenas de vezes e você vê que aquilo tem uma consistência e começa a sentir a personalidade do ser e vê que, né? Porque do contrário, assim, a tendência das pessoas, ela vê algo que não é da Terra, ela pega e põe uma carinha verde com um olho grande. E aí começa a enxergar o que está lá como sendo, por exemplo, um alienígena. Tá? Vamos falar só disso, por exemplo. Né? Mas assim, você está realmente. Qual é a definição de alienígena? Se você partir da definição que alienígena é qualquer ser que não está vivendo na Terra, então qualquer ser que você encontrar que não seja daqui vai ser um alienígena. Agora, muitas vezes, quando você fala em alienígena, as pessoas estão pensando num carinha de Marte, de Vênus, ou de Alfa Centauro, né, de Betelgeuse, sei lá, né, que é deste universo físico e material, e é um ser físico, e ele está em algum outro lugar que não é este. Então, assim, pode ser que Posso só. fazer um parêntese? Claro. Para mim, especificamente, é muito importante porque eu fiz hipnose para ter uma regressão mais clara e pude comprovar algumas coisas com estudos mesmo, né? Biologia, física, química. Me aprofundei muito para tentar ir contra essa informação, mas eu não conseguia. Nada do que eu. Todas as informações só iam cada vez mais a favor. E ao que me foi passado, assim, e que eu pude perceber e comprovar, não existe distinção, tipo assim, é igual MC ao quadrado mesmo, assim, não existe distinção entre matéria e energia, só que isso no plano espiritual também. Então, e material, é muito, assim, difícil, assim, igual você falou de pôr em palavras, mas eu vou tentar, vou arriscar, e aqui não, né, uma conversa tranquila, e é uma opinião também, não é pretensão de ditar nada, e, né, assim, mas o que me foi percebido foi que nada é diferente, é tudo universo mesmo, sabe? E dentro desse universo, tudo tem variações de frequência na matéria. Então, por mais que alguém olhe e fale, é um umbral, é um ser espiritual que vive num plano, não, é aqui. E é frequência atômica diferente, assim, existe na matéria. Você pode até atravessar ela, não significa que ela não é material. E não significa que o que a gente chama de material não é espiritual. Não é uma forma do espírito se organizar nesse momento. Então, é como se o ser fosse eu no futuro e eu fosse esse ser no passado, e eles dependem da nossa e nós dependemos dele, assim, e a gente não pode ignorar eles e eles não podem ignorar a gente. Então, é uma simbiose, tem que ser tudo muito bem feito, sabe? Para que dê resultados, né? E mantenham-se os resultados que já são os futuros dessa realidade. Então, a gente tem mania, às vezes, de pensar assim, pô, precisa mesmo de um lugar espiritual, de um plano astral de sofrimento, de umbral, sendo que aqui na Terra a gente tem feito esses planos em granjas, em lixos com bactérias. E existem planos corporais físicos que descrevem perfeitamente o inferno, ou qualquer umbral de qualquer religião. Então, não sei se necessitaria de. Você entende? Então, assim, para um ser que já experimentou essa flexibilidade humana, ele voltar a ser uma bactéria é um umbral para aquela consciência aprisionada num plano bactericida. E se a frequência dele como humano sair daqui como bactéria,
ela vai para um plano de bactéria, porque a frequência merecedora equivalente é essa. Então, o que às vezes. E se ela voltar de lá e puder relatar isso, ela não vai lembrar que era bactéria. Ela vai falar, nossa, era muito sofrimento, era uma lama, era não sei o quê. Porque o que a consciência experimenta, por mais que subjetivamente a gente descreva como planos, não sei da onde, é no universo. E, e esse universo tem condições físicas, reais, científicas, de abrigar qualquer mitologia, qualquer ficção, qualquer. Você pode imaginar qualquer ficção que cabe, né? Então é isso, assim. Eu acho que me foi claro que a gente tem um caminho de evolução não só biológica, mas química mesmo, assim, de número atômico. Então, essa próxima forma da consciência realmente tende a ser o silício, segundo o que eu vi, assim, né? A gente é o carbono hoje, mas a gente foi organizado por outra estrutura atômica antes do carbono e a gente está deixando uma próxima estrutura para abrigar a consciência, como você disse, que pode ser, sim, o que a gente chama de artificial hoje, mas que um dia pode ser dois robôs conversando igual a gente, tentando entender o que, que eles estão fazendo ali e sabendo que, porque o problema não é ser um ser humano, isso é um negócio muito, muito filosófico. Tudo bem existir um ser humano, mas existir o Mário, existir o Lomar, o problema é existir a personalidade de dentro para fora, o ser. Porque existir uma formiga, existir um humano, existir o que for, tudo bem. Mas o que é o ânima, o que é profundamente a questão da consciência é existir você. Não é existir a humanidade, não é existir, sabe? Então, assim, esse você é que está passando pelos planos corporais, que hoje é humano, mas você pode ser um robô amanhã. Então, assim, é isso. Assim. Lomar, é assim, a questão é que assim, eu de novo, nós estamos começando esse papo, eu não tinha nenhuma noção de quanto você tinha se aprofundado ou não do conhecimento do que o Tom Campbell propõe como explicação. A explicação é extremamente simples, tá? É muito simples. Se você quiser, assim, é que se você tem um pouco mais de carne naquilo, aquilo acaba fazendo um pouco mais de sentido, então ele dá um suporte para você acompanhar o raciocínio. Mas no final das contas, aquela consciência que começou vazia, com potencial para vir a ser tudo e a criar tudo, ela começou. Consciência é sinônimo de alma, de espírito, de centelha, de eu maior, do que você quiser. Cada um usa o sinônimo que quer, ok? Mas consciência é aquilo que você é e é o que percebe. Agora, se você vai mais fundo, essa sua consciência é parte da fonte. Somos todos dentro da fonte, ninguém está preso dentro da fonte porque está preso, ninguém é escravo de ninguém. Nós somos um pedaço, é que nem o dedinho não reclama de ser parte do corpo e quer se libertar porque ele é parte do corpo. Nós somos consciência, temos a consciência de nós mesmos, diferente do dedinho, mas nós somos parte do corpo da fonte. Sim, Forma de dizer, ok? Então, sim, a fonte, ela existe, ela começou vazia e começou a evoluir. Como é que evolui uma consciência, uma mente, né? Porque às vezes eles chamam de. Não é um velhinho de barba lá crescendo, aprendendo e anotando o pecado de ninguém. É uma mente, ok? Mente é uma forma, novamente, de dizer usando palavras, ok? Mas é sim, aquilo que pode perceber, pode gerar pensamentos, pode observar os pensamentos que gera, né? Então, com o que essa mente essa consciência trabalha com informação. Informação. Então, ela trabalha com zeros e uns. Ela começa percebendo. Ela era zerada, vazia, era um lençolzão em branco. Aí eu costumo sempre imaginar o tecido de um lençol que está esticado, que você não enxerga o fim, que não é infinito, mas é tão grande que você não encontra o fim. E cada cruzamento da linha do lençol é um ponto forma de enxergar, metáfora. E aí essa fonte descobre que antes ela não tinha nada, zero informação, ela começa a perceber que cada ponto de cruzamento ela consegue alterar entre zero e um, para ficar no binário e mais simples. Tá? E aí aquilo pode alterar para zero e um e zero, zero e um e zero, pode fazer combinações de zeros e uns, e pode começar a dar significados para os zeros e uns. E aí está começando a pensar. E o pensamento cria tudo, porque a fonte de tudo, já como dizia o Platão, é o mundo do pensamento, né?
É tudo criado em pensamento. Então, aquela fonte, ela cria, ela imagina, ela enxerga qualquer coisa que ela quiser, à medida que ela vai ficando mais elaborada em trabalhar com aquilo. Bom, essa consciência evolui, chega num ponto onde ela faz quase praticamente tudo que ela pode fazer sozinha, pensando como um monobloco e tendo informação na própria cabeça, e aí ela tem ela gera esta oportunidade de ter consciências individuadas a partir delas, que são partes dela e não estão fora e jamais estarão, estão dentro, e elas é como se fossem subprocessadores virtuais lá que se limitam e que se percebem, né, que têm consciência de si mesmos, que somos nós, consciências individuadas, ok? Isso que nós somos originalmente. E aí começa a interação, porque se existe mais de uma, existe a interação com a fonte, aonde estou mergulhado, e uns com os outros. Com o quê? Qual a interação? Informação. Manda informação na forma de imagem, som, vídeo, áudio, toque, o que for, mas está trocando informação, né? E começa um crescimento adicional por conta da interação possível agora. Só que isso ainda acaba sendo, como, num ponto muito mais para frente, um chat room, um grupo de WhatsApp onde todo mundo fosse desconhecido, qualquer um pudesse pôr e tirar informação e não tivesse qualquer consequência. Então, a evolução chega a um outro ponto onde ela vai até onde dá dessa forma e para. Para, eu estou exagerando, ok? É uma descrição rápida. E aí, quando está havendo uma espécie de estagnação, a fonte vem com outra criação, outra experimentação, que é a criação de universos. Tá? Como é que ela faz? Ela começa a bolar alguma coisa na imaginação dela, com leis, com regras, com gravidade, com constantes, com velocidade da luz, e dá Big Bangs, né? Quer dizer, é um éter, funciona a simulação, e aquilo rola e começa a evoluir. E a primeira não dá nada, a segunda não dá nada, a bilionésima não dá nada, até que uma hora chega numa combinação de leis e funcionamentos, que é o que a lei da física encontram quando estudam o universo, que gerou este aqui, que chegou a gerar um planeta, que chegou a desenvolver vida biológica e que gerou avatares aqui que podem ser experimentados pelas consciências individuadas. Então, o Tom descreve este universo que, uma vez descoberto e feito funcionar, você replicar e dar outros enters, né, ligeiramente diferentes ou muito parecidos, você pode gerar um multiverso de realidades possíveis de ser experimentadas por consciência com diferentes formas de vida lá, ok? E cada um evoluindo a sua própria experimentação. Para quê? Para quê? Isso existe para quê? Para a evolução da consciência. O que que essa consciência que cresce desde o início busca? Evolução, crescimento. Então, uma parte da estratégia de evoluir foi individuar. Individuar permite interação. Só que a interação é fraca. E aí foi criado um ambiente que é uma escola virtual, onde tem regras muito claras, onde você interage, e ele costuma chamar isso aqui de fast track da consciência, da evolução da consciência. Então, o objetivo de evoluir a qualidade dessas consciências, elas podem fazer isso agora aqui dentro desta realidade, de uma forma mais organizada, porque num lugar você não sabe nada e qualquer coisa que você pensa aparece para você, é uma realidade mental, né? Ela é muito solta, muito descontrolada, e aqui ela funciona melhor. Então, por que que a gente vem experimentar coisas aqui? Porque aqui é uma oportunidade sem igual de um lugar, ambiente organizado para consciências que estão em desenvolvimento, em evolução. E aí entra naquele papo que a gente teve aqui desde o início. Mas o básico é super simples, né? E aí você não tem estes 7 níveis dentro de 7 subníveis, dentro de não sei o quê. Não, existe a consciência fonte, as consciências individuadas que são parte dela, e os ambientes virtuais, onde a gente pode plugar em avatares para ter experiências. E qualquer experiência de qualquer avatar, de qualquer universo desses, ou de qualquer planeta, todas são experiências de consciência. Então, ninguém é daqui, ninguém nasceu aqui. O que nós somos não é o ser humano, não é a humanidade. Isso é uma oportunidade de experimentação conjunta que está ajudando a gerar evolução por aprendizado, às vezes por sofrimento, às vezes com alegria e diversão, para todos nós. Então, esse é, a grosso modo, de uma forma muito simples, a explicação do que acontece aqui. São ecos do infinito, né?
porque é isso, assim, a gente não tem como dar propriedade a algo que não existiu em algum momento. E se existe, o parênteses que eu ia fazer. Esses zeros e uns, essa analogia com o digital é muito interessante, porque realmente isso é o que é percebido, porque a variação atômica, o número atômico, pode ser uma interpretação. Você pode usar até o problema da massa do Higgs, né, do bóson de Higgs, para falar que foi isso, então, que é isso. Esses zeros e uns são, são os momentos de dar, de dar massa à matéria ou não, né? De Mas probabilidade, de colapso de isso, onda, isso é justamente o que a física quântica, a relatividade, a física de partículas descobriu. Você não tem. A matéria, propriedade. aparentemente, é um outro estado da energia. Tá? Agora, tanto a matéria Exato, como a energia são informação. Energia, você vai exato. poder gerar uma unidade, gerar uma quantidade e dizer quanta energia contém ali. A matéria, se você Sim. falar peso atômico, spin, velocidade, atração, força eletromagnética, tudo isso é informação. E o que a física quântica já descobriu e deixou eles embasbacados e atrapalhados, porque eles são materialistas, se não fossem, não teriam tido esse problema, eles descobriram que as partículas são nuvens de possibilidades e probabilidades, são zeros e uns, são informação. E se as partículas que constituem todo o resto são informação, todo o resto é constituído de informação. E qual é a novidade? Para quem partir de uma consciência que trabalha com informação, não é novidade nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. O problema é se Nenhuma. você é materialista e acha que a consciência é um acidente da matéria. Aí é que o É, problema começa. aí que tá, são os deterministas que ficaram incomodados, porque não necessariamente materialistas, porque Einstein, por exemplo, se incomodou com a física quântica, mas ele tinha uma visão de Deus, ele era uma figura que Ele sabia que a sabia que a energia consciência tinha um papel. que a energia e a matéria tinham essa ligação, mas o que incomodou ele foi o indeterminismo e essa questão da aleatoriedade, da possibilidade de caos. Então, realmente, a física quântica dá umas bugadas mesmo, porque ela abre a possibilidade da aleatoriedade, da interpretação caótica, né? Mas se você vai com a base da informação e da interpretação correta, aonde a informação, por mais que não seja material e sim informacional, seja mais um bit do que um átomo material como eles queriam que fosse, isso sim é algo aceitável e não necessariamente caótico, porque você pode ter energia e informação não material de forma organizada, né? Então, é muito interessante isso. Eu dei uma olhada. Nesta realidade, até o que parece caótico é construído por informação. E a informação é organizada para isso. E depende do ângulo. Às vezes, um sistema caótico se mostra organizado quando você afasta dele e vê num padrão, em outro ângulo, em outra escala. Então, assim, a aleatoriedade vem seguida de padrões subjacentes, geralmente que englobam o sistema. Por exemplo, se você chega dentro de uma nuvem de poeira ali perto do centro de uma galáxia, você não vai ter a noção de que você está numa forma espiral e tal, mas se você afastar, você vai entender um padrão. Então, assim, o padrão se mostra quando o sistema de observação avança, né? Quando a sua visão é mais ampla. É. E a respeito do tempo, é uma coisa que eu tenho para mim desde que eu tive a experiência, que é como se fosse um problema meu, assim, que eu tento resolver, e eu acho que deveria ser um problema de mais gente, né? E aí eu queria colocar para você essa questão, porque você é uma pessoa que eu considero inteligente e estudou coisas que têm muito potencial para resolver essa questão e para entender ela, principalmente entender, porque só entender já é complicado. Então, é o seguinte, quando eu descobri que o tempo não existia lá nas minhas, quando eu realmente bati esse martelo, falei, nossa, então a gente realmente está iludido e tal, com uma medida que a gente confundiu. O que que existe então, né? Se não existe o tempo, existe o quê? O tempo media o quê? E aí, quando eu entendi que o tempo mede o movimento da matéria, e que não necessariamente é algo que tem que estar passando para frente, mas a matéria pode existir a entropia, pode existir o movimento da matéria sem existir avanço de tempo.
E Einstein veio para relativizar isso, ou muitos físicos hoje já percebem a possibilidade real do tempo realmente não ser um fato, e sim uma percepção nossa devido à memória, devido a expectativas, mas é apenas movimento, tá? De dia, porque girou o planeta, tá? Tudo é movimento, né? O movimento seria anterior ao tempo, que é um mecanismo de medir este mecanismo de movimento. Mas tudo bem. Percebendo isso, eu comecei a ver as espécies e a consciência com uma visão dupla, assim. Isso me causou um problema. Tem uns 15 anos, assim, que eu escrevi um texto e de vez em quando eu volto nele para... Eu vou te enviar ele aí no e-mail, no WhatsApp. Mas o texto fala que Darwin estava correto e tal, mas que com uma visão não tão clara do tempo, dá um problema, porque existe todas as espécies, por exemplo, as cianobactérias lá, os tal dos estrombólitos, que são umas bactérias que se alimentam de minerais e que são idênticas àquelas eram há 3,5 bilhões de anos, tanto é que os cientistas chamam elas de fósseis vivos. Isso abre margem para os criacionistas, a galera que vai contra a teoria de Darwin, ficar falando que não, que se fosse correta a teoria da evolução, não teria esse tal, tal, tal. Mas eu olho de outra forma. Eu vejo que estava correto, sim, mas que existe. É porque, assim, olha só, a consciência, para ela chegar nesse ponto que a gente está, ela passou por degraus, né? Analogicamente. Vamos aqui, metaforicamente, imaginar que esses degraus são as espécies e as mutações. Mas essas mutações, elas não abandonaram o degrau anterior, não. Às vezes se extinguiu, às vezes realmente houve extinções, As houve coisas não degraus são que... obrigadas a mudar, elas mudam e tudo que é útil permanece, tudo que não dá certo é descartado. Agora, se tem algo Perfeito, básico que continua sendo necessário, ele não vai necessariamente mudar, vai ter coisas novas e as antigas vão ser mantidas. Tudo que ainda é necessário continua sendo mantido. Não vou jogar fora perfeito, algo que é útil. A cianobactéria perfeito. continua sendo útil para alguma coisa, por isso que ela está Para aí. gerar oxigênio na atmosfera, etc. Perfeito. Então, a gente tem os degraus estabelecidos até hoje, pelo menos o que sobrou deles, né? Até hoje, aqui, agora. Então, essa seria a evolução disposta no momento presente, agora, tá? Todos os degraus que sobraram estão aqui ainda. E tem a evolução cronológica, aonde você vai ter que desenterrar, fazer trabalhos arqueológicos para entender e tal. Que essa sim teve várias modificações e vários momentos diferentes ao longo do movimento do presente, vamos dizer assim, né? Ou da passagem de tempo, para não confundir muito. Mas aí a gente tendo o momento presente hoje como uma fotografia do que sobrou dos degraus, a gente tem um plano representativo ali da evolução da consciência e desse organismo que é a vida que somos nós hoje. Existe a cronológica, que é as anteriores, a que está disposta hoje, mas que a de hoje é muito pouco enfatizado pela ciência, o que deveria ser, que é o quê? É o organismo vivo que mutou com o seu único código genético e hoje tem expressões genéticas e espécies variadas, mas a ênfase disso não foi passada. A ênfase da conexão e de que somos um organismo, ela não existe na ciência. Essa individualização, esse indivíduo, ele é uma ilusão real, ele não é uma isso não é uma teoria holística, mística, isso deveria ser científico, sabe? Tipo assim, as provas que a gente tem, o DNA, etc., toda a linha, né, de evolução que tem vários braços, mas você consegue ir puxando o tronco cada vez anterior, isso levou à teoria do ancestral comum. Então a gente deveria estar mais. Quando você começa a entender o presente e avaliar as teorias científicas do ângulo do momento presente, é um pouco difícil de entender em primeira instância essa diferença entre a cronologia da evolução, que realmente fica parecendo que a gente é um ser que não tem nada a ver com outros, que já até deixaram de existir, né? Que são os nossos representantes diretos cronológicos do passado e da linha cronológica. Porém, existe a linha representada no presente, que é essa evolução disposta em diferentes planos corporais e espécies diferentes, porém que marcam tanto as que sobreviveram, que não precisaram de quase mudança nenhuma, tipo crocodilo.
estrombólitos né? Então, assim, a gente tem todo esse laço para falar assim, não, então, peraí, a gente é uma consciência, um organismo disposto agora e os degraus de evolução dessa consciência, eles estão dispostos aqui e agora. Não significa que a humanidade não tenha um ancestral comum que você vai ter que usar arqueologia para entender qual que foi a evolução. Naquele momento do passado, há 100 mil anos atrás, a disposição dos genomas e das espécies estavam numa foto que você vai entender, então, que o topo ali da consciência ou a mutação mais complexa, a expressão genética mais complexa daquela época era o Homo Cro-Magnon, tal, beleza. E qual é a expressão genética atual, né? Bom, deixa eu te comentar uma coisa assim, que você veja, esta ideia de que a realidade é consciência, é formada por informação na consciência, e essas formas que são criadas são apenas informação, são apenas imaginação, são sonhos, são ilusões, né? No sentido de que não são materiais. O material que existe com relação ao material é a percepção, a forma como as regras estão estabelecidas aqui, através dos avatares. A nossa consciência tem a percepção de materialidade, mas não existe matéria por si só, existe só consciência. O que existe de fundamental é consciência. E depois disso, o que existe de mais fundamental na sequência da consciência é a informação que está na consciência. E quando você chega na interpretação, ela já é a terceira parte, ela está interpretando a informação que está nela mesma ou numa parte dela, né? Ou entre Sim, partes. Então, você está trabalhando com informação e interpretando de acordo com as regras. No caso, como nós estamos, se nós estamos num universo mais sutil, aonde este está dentro, né? Mas aonde a coisa toda é mental apenas, tudo que eu perceber ou ver é apenas, não tem materialidade. Até lá vai parecer ter, mas não tem. Agora, aqui, de acordo com as regras, essa aparência de materialidade ela é mais forte. E Gen nada mais é do que materialidade. Átomo, partícula, seja lá qual for, é uma tentativa de materializar algo que é apenas uma percepção. Então, é que nem aquilo que você estava sim. comentando sobre a questão da Terra plana, né? Então, quando às vezes a pessoa vem querer insistir com alguma discussão sobre Terra plana, eu falo assim: olha, é o seguinte, a Terra nem é material, ela é virtual, né? Agora, dentro da virtualidade, ela ainda tem regras. Por exemplo, uma é a atração da gravidade, onde toda a massa é puxada para o centro e tende a dar forma esférica às coisas. Essa é uma das regras do jogo. Então, assim, a Terra não é plana, mas não teria problema em ser, só que de acordo com as regras atuais do jogo, ela vai tender a ser esférica. Ah, Mas ela não é nem plana nem esférica, ela é virtual. Essa questão, assim, você veja que você vai, mesmo que você se disponha a se abrir um dia para a oportunidade de começar a enxergar a realidade como informação, ainda leva um tempo, né? Porque se você pegar o que é o gen dentro da nossa realidade material, é informação. Ele tem uma sequência de informações contidas lá. E o que elas geram? Certezas? Não, probabilidades. Você tem a possibilidade de manifestação disso ou daquilo. Por exemplo, já está mais do que provado que determinado gene de determinada família pode ter determinada tendência de probabilidade maior para esta doença ou aquela, ou esta habilidade ou aquela. Quer dizer que vai se manifestar em todo mundo? Não, não se manifesta, porque já está provado, onde eles estudaram filhos que foram trocados em maternidade ou gêmeos que foram separados na infância, e cada um que foi criado dentro de uma família, ele acaba adquirindo, por força da mente, da convivência, ele manifesta doenças daquela família, mesmo que a predisposição genética fosse para outra. E por que isso acontece? Porque, na verdade, nada é material, tudo é informação. Então, no final das contas, no mundo de informação, a consciência, a mente, né, ela tem muito mais força de execução do que qualquer outra informação. E este mundo é derivado de um mundo mental e ele está construído de forma a parecer material. Então, tem regras que, em geral, funcionam 99% das vezes,
mas elas são estatísticas, elas não são escritas em pedra. Então, no final do dia, a força da mente, da consciência, ela tem um poder de influenciar e alterar aquilo que guia a matéria. Então, voltando para a raiz da questão, então, assim, a questão não como é que. Outra coisa, este mundo é derivado de um mundo superior, mais sutil, que é só mental e que gera este mundo que parece material, com razões específicas. Então, a evolução que existe aqui, no caso que a gente enxerga a evolução biológica, ela é uma reflexão da evolução maior da consciência. A consciência evolui em todos os níveis. Dentro desta realidade, ela evolui também a biologia. Então, tudo chegou ao ponto, né, de, em determinado momento, a vida saltar de algum lugar, porque esse era o objetivo dela. Ela saltou de possibilidades materiais para algo aparentemente vivo, unicelular, que posteriormente evoluiu em multicelular e que vem guardando essas informações genéticas. Os genes são o mecanismo aparente, virtual, de evolução da biologia neste planeta, mas são um reflexo da evolução maior, com o único objetivo de experimentação e crescimento da consciência, porque a consciência é a única coisa que, na raiz, tem existência. Então, o personagem também é uma ilusão, né? Se você olhar do aspecto de que você já pode ter tido, por exemplo, muitos personagens ao longo de toda a existência desta realidade, e você pode ter participado desta, eventualmente em outras, experimentando, mas você está experimentando personagens que são temporários e, pela duração deles, você entra no enredo da história daquela família específica, daquela cidade, daquele lugar, daquela vizinhança, e você tem aquele tipo de experiência ali. E você se identifica. Então, a gente se identifica, até por questão ainda de alguns mecanismos também, às vezes, por conta da família, dos ensinamentos dos professores, dos colegas, das lavagens cerebrais, das crenças e até da biologia, porque você tem instintos, né? Como nós viemos de animais e viemos evoluindo, ainda tem mecanismos lá dentro, como você falou, que às vezes impedem até o livre-arbítrio, porque você está tão amarrado com aquilo que você nem percebe que tem opção. Você vai lá, reage e pronto. Mas você pode superar, você pode crescer, você pode prescindir disso, porque você não é nada disso. Agora, quando você volta para a consciência que você é, você volta e fica consciente da consciência que você é, mais consciente, porque a gente não deixa de estar nunca em algum grau consciente, mas agora nós estamos aqui conscientes e iludidos achando que somos o personagem. Mas quando você percebe o que você realmente é, você não é mais nem este personagem, nem o anterior, nem quantos tiveram, e nem vai ser os próximos. Mas temporariamente, e como você falou, outra coisa importante que você falou, vida, consciência é movimento. O tempo é a percepção do movimento. Só que não é movimento material, nem movimento biológico, nem movimento de Jane. Isso aqui é tudo, também. A gente também pode perceber assim. Mas o movimento vai mais longe. Se você se imaginar num mundo que você visitou, num mundo, forma de dizer, num reino, numa realidade, você visitou além desta, aonde lá você não tem obrigatoriamente que ter um corpo, pode estar percebendo e manifestando um ou não, né? Mas você não precisa, tem pessoas que têm experiência de ser apenas a percepção, que se chama, por exemplo, consciência pontual, onde você percebe tudo à sua volta, mas você não olha e não vê mãos, não vê pernas, nem vê nada. Mas, às vezes, por questões de medo, né? Para prevenir o sofrimento pelo medo, às vezes a gente manifesta o que parece ser um corpo, que às vezes parece ser o mesmo, mas não precisa ser o mesmo que você tem aqui, e lá você percebe ele para poder interagir, né? Mas tudo bem, mas não é obrigado. Agora, você é a consciência experimenta algo aqui que parece material, por causa das regras do jogo aqui, que são a que a gente detecta como sendo leis da física, é o que fez parte daquela programação inicial e enter que gerou esta evolução local aqui. Então, aqui dentro existe uma clareza de tempo, e respondendo às suas questões de tempo, do ponto de vista mais editor e das minhas próprias reflexões, eu também tenho alguma coisa escrita por isso, porque é uma coisa que a gente ouve tanta coisa falada sobre o tempo, e às vezes você fica com aquela sensação de que é algo macarronicamente explicado,
que eu procurei avaliar por mim mesmo também. Não estou falando, sempre que eu posso falar por mim mesmo, eu falo por mim mesmo, porque tem coisas que o Tom explica e que faz sentido para mim, porque eu mesmo já avaliei também, né? Então, aquilo que eu avaliei abaliza o resto que eu ainda não avaliei, mas que eu dou fé nele, porque a hora que eu puder avaliar, eu imagino que ele vai estar certo, porque até agora eu não encontrei nada incoerente ou que não fizesse sentido. Mas com relação ao tempo, se você está numa realidade, vamos dizer, que é criada de uma forma virtual, digital, ela funciona como se fosse um programa. E um programa, você sabe, ele roda da primeira instrução para a última, volta, roda, volta, roda, checando detalhe por detalhe, atualizando, e aquilo é que, por exemplo, gera imagens na tela, né, que vão se movimentando, porque os zeros e uns vão andando e vão substituindo coisas e instruções, seguindo e gerando situações. Então, o que acontece? Numa realidade que ela é gerada virtualmente na mente de uma consciência, como se a consciência fosse um computador, como se fosse, né, exercendo funções similares, ela gera a realidade por quadros, né? E os quadros vão sendo trocados, tá? E aí eu percebo o movimento, porque eu vou passando. Você pode dizer que as imagens vão passando por você, ou você vai passando pelas imagens e vai percebendo o movimento como passagem do tempo. Então, o tempo é totalmente relativo, porque mesmo você estando dentro de qualquer circunstância, basta um exemplo. Você pode estar na cadeira do dentista tratando o canal e 5 minutos vão virar 1 hora para você. Você pode estar com a pessoa pela qual você é apaixonado, passeando no campo, namorando e coisa e tal, e quando você viu, o dia acabou e você nem não deu nem tempo de você fazer nada. Então, assim, o tempo é totalmente relativo, porque ele depende de como você está percebendo ele, em que estado de espírito você está, né? Por um lado. Por outro lado, ele anda sempre. Por outro lado, ele só tem o agora, porque o único momento em existência real é aquilo que nós estamos experimentando agora. Só que esse agora é fluido, porque nós estamos passando por uma sequência de agoras, experimentando a sequência das escolhas que fomos fazendo em conjunto e fomos gerando uma forma. Outra coisa interessante de saber que é básica em My Big Tool, o Tom explica como é que a gente, por exemplo, você consegue prever situações futuras ou qualquer outra coisa, né? E tem pessoas que vão lá para o banco de dados do sistema e vê que tudo já existe. Então fica com aquela sensação de que o tempo lá não existe, porque tudo já aconteceu. Não é que tudo já aconteceu. Tudo que já aconteceu até aqui está guardado no sistema. Tanto as coisas que aconteceram, como aquelas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, porque o sistema trabalha assim. A qualquer momento ele calcula para frente todas as possibilidades, gera as cenas tridimensionais e deixa arquivadas no banco de dados, numa pasta. Tá tudo lá. E aí, quando você chega na hora de fazer a escolha, você escolheu ir para a direita ou para a esquerda, grosso modo, você vai para o quadro que te levou para a esquerda. Você resolveu ir para a esquerda, vai para o quadro que te levou para a esquerda. E você vai passando pelos quadros e aquilo vai gerando a sensação de movimento fluido, contínuo, exatamente como ocorre num filme de cinema. É um quadro atrás do outro, numa velocidade tal que você não percebe. Mas todos os quadros estão lá pré-calculados, porque nós somos seres relativamente fáceis de compreender e a fonte não tem dificuldade para nos compreender e nem para nos calcular para frente. Então, ela calcula as possibilidades, mas ela não assume que nós vamos fazer. Ela sabe que algumas coisas são mais prováveis e outras são menos, mas a gente ainda pode crescer e mudar de opinião e fazer diferente. E aí o quadro está pronto. E se a gente bolar alguma coisa que a fonte não foi capaz de bolar, ela inclui o quadro lá também. Então, assim, você tem a possibilidade, né? Agora, como você falou, nem sempre a gente usa o livre-arbítrio, porque a gente nem entende direito o que é e acaba fazendo coisas no automático, aí fica mais fácil para a fonte prever ainda, né? Mas assim, então, essa questão, e voltando, por que que eu expliquei isso? Porque tem a ver com o tempo. O tempo que a gente percebe é esse nosso movimento entre esses microquadros de realidade que formam o filme e que a gente vai exercendo, experimentando através da intenção que a gente aplica e faz as escolhas. Então, agora, isso é do ponto básico. Agora, isso é a explicação do Tom sobre o mecanismo. Então, o tempo está lá, ele existe.
Quando você sai fora e olha todas aquelas cenas, e você vê em todas elas, você fazendo de tudo, parece que todas as opções já aconteceram, mas não. Algumas aconteceram, outras não. E no futuro, algumas vão acontecer e outras não. Agora, todo o pacote está lá guardado, armazenado na memória do sistema numa pasta, tá? Então, para esta realidade e para qualquer outra, todas as realidades funcionam do mesmo jeito. Algumas parecem mais sólidas, outras menos, mas todas têm essa geração através de informação. Agora, o que eu analiso sobre a questão do tempo, que eu posso analisar pessoalmente por mim, né, também é o seguinte: você pode estar num estado alterado, como tendo uma experiência como a que você teve, como tendo uma experiência fora do corpo, como tendo um estado meditativo profundo, onde você se desconecta do corpo, esvazia os pensamentos, esvazia os sentimentos, fica lá flutuando, tá? E você pode zerar tudo e você não vai perceber mais qualquer tempo, porque você. Mas você vai perceber que até um determinado momento você estava pensando alguma coisa ainda, você foi se desconectando da visão, da audição, da sensação de tato, dos pensamentos, os pensamentos foram diminuindo e pararam. E aí você passou a perceber um gostoso vazio silencioso, e depois, quando você decidir retomar os pensamentos ou as sensações, elas voltam. Então, você não vai ter uma forma de checar o tempo, não existe cronômetro, não existe a Lua dando volta na Terra, nem a Terra dando volta no Sol, nem em volta dela mesma. Não existe mecanismo que facilite, mas quando você está parado no vazio e quando você não tem qualquer referência, né, você pode estar falando com outro ser, você pode estar pensando, e aí você está percebendo o movimento. Se você ficou no vazio, enquanto você se percebe no vazio, você lembra que teve um último pensamento, está vazio, e a uma hora vai ter um outro pensamento. Então, algum tempo passou, só não podemos medi-lo. E como a mente, uma das primeiras coisas que a fonte cria é uma forma de medir o tempo para organizar as coisas dela. Então, como é que ela faz isso? Ela inventa o tempo, ela pega e É, começa a bater um zero e um, zero e um, zero e um, zero e um, e exato. aqui do lado começa a pôr um contador. Zero, um, dois, três, quatro, e que chama lá com a velocidade máxima, ela chama, por exemplo, de segundo, nós chamamos de segundo, provavelmente o nosso segundo é muito maior do que o segundo da fonte, mas não importa, ela tem o dela. Então ela começa a contar e medir para poder organizar as coisas dentro dessas informações, dentro da própria mente. Mas enquanto ela estiver pensando e percebendo coisas, até para ela o tempo está passando, e ela pode medi-lo, contando. Mas, assim, para nós, né, eventualmente a gente está naquele vaziozão ou está num lugar que não tem referência. E outra coisa que ocorre, né, lá a velocidade da simulação dentro da simulação, ela é cada vez menor, né? Menor não, o intervalo de tempo de dentro da subrrotina é sempre maior do que o de fora. Então, quando a Ah, gente está num sonho, por exemplo, o sonho leva alguns segundos e você pode viver uma vida. Quando você está sim. lá, você pode ter uma experiência gigante e quando você volta para cá, não passou quase nada de tempo. Então, sempre o tempo superior, você consegue ter uma vivência maior do que aquela que você tem normalmente no. Então, você tem uma vida que leva 80 anos, mas você sonha numa noite três vidas diferentes. Vai. Não, não tem problema nenhum com isso. Então, o tempo é relativo na percepção e é relativo em relação ao nível de realidade onde você o está percebendo, mas ele é sempre referente a alguma coisa. Se não houver um movimento nenhum, nem do pensamento, ele fica muito difícil de medir. Por outro lado, se não tivesse tempo, tudo tivesse congelado, como é que você ia, num ambiente congelado, ser consciente de qualquer coisa que nada estava ocorrendo? Então, assim, fechou. Quer dizer, se em algum momento o tempo não existia, eu não vou perceber nada. E aí acabou-se para mim, por exemplo. Né? Então, assim, Uhum. enquanto eu percebo que existo, mesmo que seja na forma de uma consciência meditando sem pensar em nada, só percebendo que está vazia, o tempo está passando. Só não posso medi-lo com um relógio. Ok? Então, assim, esse é o conceito, somando um pouco o que o Tom explica com a minha própria vasculhamento da minha experiência de como encarar o tempo e de ouvir várias descrições de várias pessoas diferentes, de várias fontes, de religiosidade, disso, daquilo. Então, assim,
No lugar desse, o tempo pode não ter tanto valor. Porque se você é consciência, você é imortal, junto com a fonte, e você não tá acontecendo nada lá, você está num vazio, que diferença faz qual é o tempo que passou ou não passou? Você não tem nem como medir e não faz diferença nenhuma, porque você não tem limite. Não é que nem aqui que você tem 80 anos para viver e depois acabou-se, né? Parece muito, mas não Sim. é. É muito pouco. Mas lá é diferente. Então, assim, não sei se isso ajuda de alguma forma, mas Sim. é como Não, eu. assim, por isso que eu falei da premissa do tempo não existir, porque realmente, partindo desse pressuposto que são fotografias animadas, que nós estamos em momentos subsequentes, mesmo como se fosse um defeito do aparelho medidor, que somos nós, ainda assim existe um problema. Por exemplo, o tempo ele não tem uma propriedade em si, sabe? O tempo, ele realmente ele é um mecanismo como metros, assim, sabe? A gente escolheu, ao longo do desenvolvimento das medidas, a gente escolheu as medidas e tentou colocar parâmetros que existem padrões naturais, por exemplo, a velocidade, né? A gente não queria basear um quilômetro numa coisa qualquer, a gente queria basear o quilômetro em algo que tivesse um lastro, né? Então, os primeiros medidas de distância foram baseando no planeta Terra, na mão de não sei quem, não sei o que, aí É depois a um ciência foi braço, vendo é que um pé. é. Aí a ciência falou, não, a gente tem que ter um limite, uma coisa mais com parâmetro na natureza e que possa ser universal, né? E essa é a busca da ciência para tentar universalizar, assim, como realmente existe o metro, existe o quilo. O segundo a gente escolheu lá, o átomo a vibração do átomo de Césio e tal. Só que a gente poderia ter escolhido outro número para definir o segundo, igual você falou, um outro nome para o segundo, etc. e tal. Então, assim, a minha visão depois desse acontecimento, o tempo meio que desapareceu eu não consegui mais digerir ele da forma que eu via, que era essa também, tradicional e tal. Quando eu vi a possibilidade do tempo de fato ser uma criação para organizar, e essencial, que é praticamente assim. Deve ter nascido junto com a linguagem, a percepção de tempo, inclusive a comunicação do tempo. Então é complicado a gente meio que se destacar do tempo e entender que, pô, por mais que as coisas estão se movimentando, não significa que existe algo que tenha propriedade chamado de tempo, que eu possa engarrafar, que eu possa analisar, medir e tal, de forma de propriedade mesmo, não de medida, porque os quilos existem entendeu? Vamos agora colocar como uma percepção comunicativa, como uma informação para organizar as ideias. É claro que o tempo existe, é claro que os metros existem. Só que como a gente se baseia muito mais no tempo do que no metro para poder se comunicar, o tempo teve um fator muito importante na sociedade, principalmente moderna, aonde a gente, na minha opinião, confundiu a passagem de tempo com o movimento das Sim, coisas no momento presente, sabe? Teve uma parte da entrevista, até que eu comentei, que a gente pode estar procurando as perguntas fundamentais no momento anterior, momento esse que não existe de fato. Então, supondo que a vida está sendo criada agora, que a gente tem que mudar as linhas de investigação e ver aonde lá no mineral, lá na borda do vulcão, aonde que é que o mineral está se tornando vivo, por mais que tenha que aprimorar os equipamentos a nível atômico e tal. Mas assim, como a vida poderia estar sendo gerada agora? E mais, como a matéria e o universo poderiam estar sendo gerados agora também, em tempo real? Coagulando a matéria, colapso de função de onda, pode ser nada mais do que o Big Bang de toda a informação do universo agora e em leituras de coagulação da realidade que a gente fica pensando, não, mas tem que achar lá atrás. Então, assim, a visão de tempo pode prejudicar drasticamente a percepção das questões fundamentais. E isso é que me chocou. Aí eu comecei a pôr elas em parâmetro com a teoria de Darwin, com a teoria do Big Bang. Então, se não existe o tempo, o que que significa o Big Bang se não existe o tempo? O que que significa a teoria da relatividade se não existe o tempo? O que que, sabe?
Assim, Mas espera um eu pouquinho, comecei a. como é que tempo que não existe? Porque, espera aí que você está falando de duas coisas diferentes, né? Assim, a realidade, como a gente a percebe, ela tem um ritmo de tempo, ponto, ela tem. Agora, se você interpretar mal o tempo, atrapalha a sua vida? Atrapalha, porque você fica limitado à sua interpretação. Sim, você está Não, certo sim, também. eu Mas digo pesquisas mesmo de. desculpa, a física está chegando num ponto que, assim, tudo é quantizado. O tempo também é quantizado. Então, o tempo existe o que eles chamam de tempo de Planck, que é o menor intervalo de tempo que algum dia, se chegarmos a medir, poderemos medir. E aí, isso explica, Tem, se você for na base da teoria das ideias do Tom Campbell, isso fica fácil de você compreender por que a velocidade da luz é constante e por que ela não aumenta nunca além daquilo. Por quê? A velocidade da luz ela é definida por o menor pixel de espaço, né? Pixel é como se fosse o da tela, né? Ela é dividida em a área espacinhos de pequenos Planck, né? então, a menor distância existente entre os pixels da realidade tridimensional que a gente vê, dividido pelo menor espaço de tempo, que é o tempo de Planck, se for ele que for descoberto, que é o menor espaço de tempo, dá a velocidade da luz. Nada pode andar mais de um pixel por sei lá que unidade, por uma unidade de tempo de Planck, ok? Então, é por isso Sim, que nada anda mais rápido, porque é a sim, sim. velocidade do programa. E o que é o problema? É a velocidade do programa. Eu estava comentando sobre, começa da primeira linha, roda por todas as instruções e Sim, volta, sim. bate e volta para a primeira linha de novo. Quem já fez Mas você programação percebe sabe que como é. velocidade não é tempo, velocidade é movimento. Então a gente Não, confunde, às vezes, o não, objeto medidor com o objeto medido e com a não, função medida. não. Então, assim, Aqui não veja, necessariamente todas não. as leis da física funcionam se você eliminar o tempo. Se ele está supondo o tempo, se você compreender desta forma, daquilo que nós somos, como consciência, que podemos perceber que somos através das experiências que temos e que trabalhamos criando realidade com informação, isso aí é digital. Digital roda num fluxo. E esse tempo é fundamental, porque só muda de Não, um mas se não quadro, existe nem a matéria, só se não muda. existe nem a realidade, se Não tudo é existe, mas a virtual, sua o tempo tem que percepção ser virtual também. O é tempo assim, tem se que você pegar um acompanhar filme, se você pegar um filme e ver o filme rodando na tela, você não percebe que mudou de um quadro para o outro. Mas se você for lá e começar a reduzir a velocidade do filme, você vai ver que vai chegar num ponto em que ele põe um quadro na tela, tira, põe outro quadro na tela, tira, põe outro quadro na tela, tira. quadro Ok? aqui. Existe uma Peraí. granulometria disso. Sim, E o sim, limite voltou. é o mínimo de quadro. Então, no cinema é fácil, porque fomos nós que criamos, são 60 quadros por segundo, sei lá quantos são, e você consegue desacelerar e perceber. Né? Na nossa realidade fica mais difícil, mas ela é criada quadro a quadro. Então, a gente está Não, percebendo um não, quadro não. atrás do outro. Não, eu te convido então a um exercício mental assim para você fazer, aonde nunca passou um quadro desse, nós estamos presos nesse quadro, só que a matéria se movimenta dentro dele. Então, Pô, assim, se não movimenta, deixa mas se movimenta dentro pelo do quadro. espaço. Não, é o espaço, ele Não, tem não, não. Veja, se tridimensionalidade. você parar o filme, eu convido você também, né? Se você pegar um filme e reduzir a velocidade e parar num quadro, ele fica parado, nada vai se movimentar lá. Sim, mas na nossa realidade, o único jeito de fazer isso é freando um planeta ou parando um movimento de um átomo com temperaturas reduzidas. Então, Não, você não é consegue só parar o achar o que filme. parar. É Você só não parar tem o o que filme. parar. Você entendeu? Não tem o que parar, já está parado e o movimento das partículas é que dão a ilusão da passagem de tempo. É bem difícil assim, mas assim, em última instância, pode ser que a gente confundiu mesmo a passagem de tempo com algo real, porque a gente trabalha muito com o tempo. Mas Einstein quebrou isso com a relatividade, provando que o movimento interfere no objeto medidor, ou seja, um relógio com uma pessoa que está na velocidade da luz não vai passar. Então, se a pessoa atingisse a velocidade da luz, ela também congelaria no tempo. Então, quem está próximo da velocidade da luz, o tempo vai passar muito mais devagar, então ela não envelheceria em relação a quem ficou aqui.
Então, assim, isso já prova que é o movimento e a velocidade, não a passagem de algo que a gente deu o nome de tempo, mas que outra civilização poderia ter dado outro nome. Então, assim, é complexo, é difícil, mas assim, Mas assim, é, é você. para você, o ser que você o tempo é totalmente mais relativo ainda, porque você não envelhece. A consciência não tem idade. Não importa quanto tempo ela exista, ela não tem idade. Mas ela já passou por muitas experiências. Então ela sabe que algum tempo se passou. Vamos dizer que você volte para uma Sim, situação onde você lembra das vidas que você teve, você vai lembrar delas. Você vai olhar e vai ver cada uma, e você vai ver que elas foram passando. Até um ponto onde você lembra de um começo, onde antes daquilo nada existia para você, porque sim. a partir daquele momento você provavelmente foi individuado. E você vai continuar existindo sem finalização. Então, nesse aspecto, É o porque ela tempo, me você tratou poderia com muito talvez dizer que o tempo desdém. não existe, porque não existe limites, né? Existe uma Sim, continuidade, um fluxo. O que nós somos é sim, um fluxo. A gente está sempre em fluxo. E é que nós é que somos a medida da passagem do tempo, porque nós estamos fluindo pelas coisas. Isso talvez fosse uma forma diferente de explicar isso, ok? Mas, sim. assim, no final das contas, Essa entidade que eu encontrei, né, que eu relatei na entrevista com o Carlos, ela me aham, tratou com um certo desdém, na verdade, tecnológico, ixi, de, tipo assim, momento anterior civilizatório, assim, sabe? E aham, isso me marcou muito, assim, ela falou de um jeito, tipo assim, nossa, você ainda usa o tempo e tal. Isso me deixou, assim, foi uma pedra que ela jogou, assim, que eu não consegui tirar até eu é, entender que realmente é obrigatório uma civilização ter, é como se fosse Cronos mesmo, assim, sabe? A gente, para ter acesso a certas ferramentas, a gente tem que ter o tempo mesmo, e isso ela meio que falou, não, que preguiça de ter que conversar com uma pessoa assim que tenha, sabe? Porque eu vou ter que passar para ela uns pulsos de informação, não sei se ela vai nem entender o que é que eu vou fazer, assim. E aí, na hora que ela, tipo assim, explicou que, nossa, não, mas você ainda usa o tempo e tal, 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 para mim ficou essa nitidez assim, aí eu fiquei depois tentando entender assim, peraí, então nós estamos enganados, tipo assim, o meu foco foi, eu passei para um outro foco, assim, eu falei, peraí, então se aquela entidade veio falar que, né, tal, aí eu comecei a correr atrás dessas informações e fui vendo não, que a tá. substância, o tempo foi perdendo forma, assim, Mas quando eu você fui. conseguiu alguma experiência pessoal onde você conseguisse voltar no tempo, por exemplo? Não, não, aí que tá. É como se você quisesse reduzir o tamanho de um objeto com a sua mente. Você não vai conseguir cessar a entropia. Não passar de tempo não significa que a termodinâmica e que as leis físicas não aconteçam, porque os sistemas se movem. E a desorganização e o movimento das moléculas, mesmo o que a gente chama de envelhecer, o que a gente chama de desgaste e tal, não necessariamente, em última análise, tem a ver com passagem de algo além do desgaste movimentacional e atrito e clima. São questões físicas que dão as descrições do que a gente chama de passagem do tempo, sabe? Tipo Uhum. assim, aí não tem, nada muda. Tudo vai funcionar normal, as leis da física, nada muda. Isso é que me chocou mais ainda quando eu comecei a estudar e ver que para você chegar em qualquer cálculo assim, você vai usar o tempo para você saber que uma sonda vai chegar tal. Você vai usar o tempo como esse, né, fundamental. Mas no estudo de propriedade do universo, das propriedades fundamentais da matéria, você não tem assim força, gravidade, energia fraca, forte, tempo, Mas sabe? As quatro leis vamos com um fundamentais. exemplo da sua experiência. Quando você estava lá, fora daqui, seja lá onde fosse, que não é uma coisa, vamos dizer, necessariamente fácil de determinar. Se teve alguma. Porque aqui você vai dizer que aqui é tudo material, mas lá não é. Ok? Você não está aqui. Está num lugar que não é aqui. E aqui é que é material, supostamente. E lá, como é que as coisas funcionavam? É, Tinha alguma ela deu diferença significativa? Então, eu acho que assim, eu estava lá antes de eu vir para cá e eu fui para lá depois de estar Tudo aqui, bem. né? E aí eu vou de novo para lá. E aí é Isso. como você disse, aqui claramente existe o tempo e tal. E Então era você isso que entra ela aqui e quis dizer, sai. sabe?
ela falou, nossa, você tá lá no tempo, tipo assim, né, usando o tem, né, naquela cronologia toda. Ela tá lá, ela, sei lá, não importa o que eu fizer, reencarnações e tal, eu sinto que quando eu voltar, aquele lugar tá lá, assim, é como se a Agora, fonte não tivesse tempo, pelo menos na fonte, né? Claro, como é que você talvez aqui. percebeu que este ser era mais avançado que você? O que que te faz pensar isso? Nesse aspecto dela, ela ter tido esse, não é desdém a palavra, não, mas ela ter tido esse cuidado de falar, você ainda está nesse momento, Bom, sabe? agora sim, agora que você falou com cuidado. Quando você fala com desdém, né, é que é aquela história das palavras, mas eu não estou criticando.